Fala pessoal, tudo certo, galera? Boa tarde, agora 4 horas e 34 minutos desta segunda-feira, dia 14 de abril de 2025. Já estamos na metade de abril, que loucura! E iniciando aí a Semana Santa, temos feriado na sexta-feira, tem feriado também na segunda-feira próxima, que é Tiradentes. Então temos duas semaninhas aí um pouco mais curtas, tá? 4 pregões nessa semana e 4 pregões na próxima semana. Já de imediato, eu tenho algumas coisas para falar para vocês. Eu acabei fazendo um trade de compra, era 3h39, 13h38 mais ou menos da tarde. Eu entrei nesse trade, um horário já um pouco avançado, mas acabei vendo o mercado pulando fora dessa lateralidade. Ele volta para testar aqui, faz uma espécie de troca de polaridade. O meu alvo estava no 140, que pecado que foi isso aqui, chegou no 125, estava no 145 o meu alvo, tá, de 375 pontos, ele andou 325 e voltou para me tirar aqui no stop gain com 20, me tirou aqui com 20 pontinhos, estava com 25 pontos, me tirou com 20 pontos aqui no stop gain. E por que que eu resolvi proteger esse trade? Você que me acompanha há mais tempo sabe que eu não costumo proteger os trades. Eu protegi esse pelo horário, tá? Eu entendo que há poucos dias atrás uma pessoa me perguntou o seguinte: Anderson, por que tu não protegeu um trade que andou 300 pontos a teu favor? Porque eu, Anderson, matematicamente, e falando aqui uma questão de probabilidade, estatisticamente, o mercado, quando ele rompe essa região, eu tenho duas regiões que eu sempre marco no início do pregão, que não aparece aqui para vocês, tá? Regiões que eu entendo como resistências e suportes. Então, o que que acontece? Vamos supor que o mercado vinha fazendo essa região aqui, ele rompe essa região que eu marquei, eu vou esperar um pullback nas médias para buscar uma continuidade desse movimento. Caso o mercado faça o contrário, como ele fez aqui, ele toca lá na minha região, eu aguardo um toque nas médias e busco uma compra, né, com um stop aqui embaixo, busca uma compra com alvo lá em cima, buscando uma continuidade desse movimento. Só que o mercado, ele não sobe em linha reta. O mercado nunca vai tocar em algum ponto e vai fazer isso aqui, ó, a seu favor. Raramente isso vai acontecer. O mercado vai subindo aos pouquinhos. Às vezes ele vai dar uma sambada aqui, vai buscar uma liquidez e depois vai subir. Então, o que que eu entendo? Que eu matematicamente faz sentido para mim nos meus trades, eu vou conseguir ter mais de 40% de acerto com um alvo de duas vezes o meu risco se eu não proteger os meus trades. Eventualmente, em trades que eu opero contra o movimento, ou que eu opero, por exemplo, uma consolidação, eu vou sim proteger quando o mercado andar uma determinada pontuação, mas eu entendo que quando o mercado, por exemplo, rompe a máxima do dia, como ele fez aqui, ele tem que andar. Aqui o mercado tem que andar, tá? Ele não pode voltar, por exemplo, aqui para testar esse fundo, que eventualmente ele faz. Mas pelo horário, eu resolvi proteger. E muitas vezes não vale a pena, tá? Eu proteger, por exemplo, teria protegido aqui, com 100 pontos, o mercado me tira e depois anda, desenvolve mais ao meu favor, eu vou querer comprar de novo num ponto pior. Então não é uma maneira que eu gosto de operar, tá? Eu quero falar aqui nesse vídeo sobre, antes de mostrar o relatório de performance para vocês, sobre você saber utilizar as ferramentas no momento certo. Vamos pegar aí um exemplo de um pedreiro e um pintor. Um pintor, ele aprendeu a usar o pincel para pintar a parede, né, da sua casa ou de qualquer outra coisa que você queira fazer aí. Esse pintor, ele vai usar o pincel. E o pedreiro, para fazer o alicerce de uma casa, de um prédio, ele vai usar a pá. Então ele sabe que para o alicerce ele usa a pá. E o pedreiro, para pintar uma casa, ele precisa usar o pincel. O pedreiro, você já vai entender onde eu quero chegar com isso. O pedreiro, ele jamais vai conseguir cavar o alicerce usando o pincel. Ele até pode saber pintar também, ele pode saber usar o pincel e a pá, mas ele tem que saber para que serve cada ferramenta. Ele tem que ter consciência de que para cavar um alicerce ele precisa da pá. E para pintar uma parede, ele vai precisar de um pincel. Assim como o pintor pode saber usar o pincel e a pá, mas esse pintor vai saber que quando ele tiver uma parede para pintar, ele precisa saber usar, ele precisa saber que a ferramenta a ser utilizada é o pincel. E se ele tiver que cavar um alicerce em algum momento da vida dele, esse pintor, ele vai usar uma pá. Que eu quero dizer com essa baboseira aí? Você deve estar pensando, Anderson, que loucura é essa que tu está viajando nessa analogia aí? Eu quero dizer o seguinte: você que usa, e essa é uma das maiores dificuldades que as pessoas têm aqui no mercado. Por quê? Eu repito isso em vários vídeos aqui para você que está me assistindo. As pessoas elas querem
usar o pincel no momento em que elas devem usar a pá aqui no mercado. Anderson, não entendi nada ainda, agora eu vou explicar. Quando o mercado está consolidado, hoje eu estava vendo no grupo uma pessoa falando assim: ah, eu compro, o mercado cai, eu vendo, o mercado sobe, o mercado é manipulado. E eu disse assim, cara, de repente, tu está comprando na hora que é para vender e está vendendo na hora que é para comprar. Está usando a ferramenta errada, no momento errado. Você tem que saber a hora de usar o pincel e a hora de usar a pá. Você precisa saber distinguir o momento em que o mercado está consolidado, e eu compartilhei isso lá no meu Instagram hoje, tá? Para quem não me segue lá, Anderson Rodrigues Trader. Eu compartilhei isso lá no meu Instagram hoje. Tem que saber diferenciar o momento em que o mercado está em consolidação e o momento em que o mercado está em tendência. Então, se você aplicar um operacional de consolidação em um momento de tendência, você vai tomar um stop atrás do outro. Se você aplicar um operacional de tendência nesse momento aqui em que o mercado está consolidado, você vai tomar um stop atrás do outro também, certo? A matemática, a probabilidade e a estatística não vão trabalhar ao seu favor. Aí você pode me perguntar assim, Anderson, como eu vou saber distinguir isso? Cara, isso demanda tempo de tela, experiência. Não é de um dia para o outro que você vai aprender a identificar esses cenários de mercado. Eu demorei muito tempo para conseguir identificar isso. Para você que quer aprender a identificar esses cenários e aprender a como usar e quando usar cada ferramenta, cara, eu tô com vagas para minha primeira turma de mentoria em grupo abertas, tá? Eu vou começar no dia 24/4, é minha primeira turma e já estou com a turma praticamente fechada. Então, você que quer participar dessa turma, o valor, já vou falar aqui, eu não falei no último vídeo, é de 497, tá? Você que quer mais informações, R$ 497, você é muito mais do que as pessoas perdem aqui no mercado. Cara, vale muito você investir em conhecimento, acredite, eu sou prova viva disso. Investir em conhecimento faz você parar de perder dinheiro no mercado. Então, para você que quer participar, quer mais informações, me procura lá no meu Instagram, Anderson Rodrigues Trader. Eu vou abrir aqui o relatório de performance para você do nosso tradezinho de hoje. Fizemos aí 20 pontinhos. Eu comentei que essa operação andou 325 pontos a meu favor, tá? Eu tinha um alvo de 350 daqueles dias que o mercado dá aquela sacaneada. Então, começamos bem a semana, tá tudo certo. Bora que bora, é recém, é o primeiro dia da semana, o mercado parece ter diminuído um pouco aquela volatilidade louca, aquela porrada que estava dando para todo lado nos dias anteriores de pregão aí. Grande abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso vídeo de amanhã. Valeu, pessoal, tamo junto. Tchau, tchau.